Pessoal, vou pedir para que vocês se atenham a esse tema aqui, porque eu vou dividir ele em duas partes. A gente vai falar sobre as pesquisas que foram divulgadas entre ontem e hoje, né? E vamos falar também, vamos fazer um repercute aí, uma análise de vocês. Todo mundo tá esperando que você, comentário, todo mundo tá frenético no chat ali para falar também da questão do primeiro debate presidencial que foi transmitido ontem pela TV Bandeirantes. A gente vai falar sobre isso também. Pesquisa realizada por telefone pelo Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual e divulgada ontem, aponta o ex-presidente Lula na liderança da corrida à presidência da República com 43% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Quando o entrevistado recebe uma lista prévia com os nomes dos candidatos na comparação com a sondagem da semana passada, o petista caiu 2 pontos, oscilou 2 pontos para baixo. O presidente Jair Bolsonaro PL ficou estável com 36%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A diferença entre Lula e Bolsonaro é de 7 pontos, 2 a menos que a vantagem registrada pelo ex-presidente no levantamento de 7 dias atrás. E daí, eu queria trazer também aqui, na última rodada de pesquisa, Luiz Inácio Lula da Silva PT estava à frente com 44%, isso aqui no IPEC. Bolsonaro 32%, Ciro Gomes 6%, Simone Tebet 2%. O Ciro e a Simone subiram também, né? Na verdade, Simone Tebet subiu para 4 pontos nessa daqui da BTG Pactual. O Ciro Gomes está com 9 e a Simone subiu para 4, né? O Ciro Gomes tinha 6, foi para 9 e Simone Tebet oscilou para cima, né? Também de 3% para 4. Os demais candidatos ficaram estáveis. Vera Lúcia 1%, cada um, cientista político Luiz Felipe Dávila, Soraya, José Maria Imael, Roberto Jefferson, professora Sofia Manzano, e o técnico mecatrônica Leonardo Pericles da UP não pontuaram. A gente teve algumas novidades aí, né? E eu queria ouvir primeiro do Edivaldo Magro. Tá mantendo um platô? Você tá vendo... o Lula, ele tá nos últimos meses oscilando bastante para baixo. Ele tá caindo, né? Bom, primeiro, eu vou dizer que eu confio em pesquisa. Ela faz uma radiografia daquele momento especificamente. E campanha Vitor começou agora. Eu acho que as pesquisas que vêm a seguir... elas vão dar um indicativo assim, mais próximo, né, da nossa verdade eleitoral. É importante observar que o Lula mantém estabilizado, ele já está, eu diria, eu já usei essa expressão, é um teto. O Bolsonaro faz uma oscilação para cima, mas não mudou até esse momento, eu volto a repetir, as intenções de voto, né? Eu preciso abrir um pouco mais dessa pesquisa para ver qual que é as tendências, né? Não sei se ela está aberta com as tendências. É sempre muito importante observar tendências de voto de eleitorados específicos. Por faixa etária, por profissão, por grau de instrução, isso faz muita diferença, porque há eleitores já que confirmam o voto, não muda. Então, mas de qualquer forma, a tendência é que haja uma acomodação com o início da campanha, onde o eleitor está mais atento aos candidatos. Essa própria observação em relação a 2 candidatos que subiram, né, que é o Ciro e a Tebet, isso, né, Vitor? Só confirma comigo. Mostra essa reacomodação do entendimento, né, da tendência de voto do eleitor. Não acredito que possa haver uma mudança de primeiro turno para o candidato A ou candidato B, sem um fato muito novo e que mude essa percepção. A tendência, eu conversava até com o Celestino aqui no intervalo, no início do programa, na minha modesta opinião, sempre baseado em tendência, porque em política cavalo voa e sobe escada, é muito imprevisível, né, os acontecimentos. Pode acontecer de mudar o voto no dia da eleição até antes. De qualquer forma, eu acredito que ambos os candidatos cheguem muito próximos no segundo turno. Vai lá, ô Celestino. Vou manter minha coerência, não acredito nessas pesquisas, principalmente bancadas, né, por a mídia tradicional, o consórcio, o Globo e banqueiros. Aí eu vou lembrar que o presidente esteve, né, em Vitória da Conquista, uma cidade que não chega a 90 mil habitantes, e tinha mais de 100 e parará de pessoas, né, esperando nas ruas, fazendo motociata. Então eu acho que é essa pesquisa que está contando nesse momento, né? É a popularidade de cada candidato. Onde ele está indo, né? Barretos, por exemplo, foi saudado.
lembrando que todos os candidatos são convidados, né, são obrigados são obrigados a serem chamados, como aqui na sabatina da Jovem Pan. A gente abre para um, tem que abrir para todos. Né? Marcha para Jesus, é aberta para todos, mas só está indo o candidato que está em segundo lugar. Então, assim, a gente vê uma diferença de pesquisas. A Paraná Pesquisa mesmo, que é aqui de Londrina, tem sede em Curitiba, faz uma pesquisa diferente, por exemplo, do BTG, da IPEC, que é a antiga Globo, que é a antiga Ibope, desculpe. Então, assim, PESP é o antigo Ibope. É uma porcentagem até razoável de diferença. Então, assim, o que a gente deve se atentar muito à popularidade das ruas, o que o povo está pedindo nas ruas. A gente anda, a gente comenta e as pesquisas não refletem as ruas. Vai lá, Lanza. Minha Olha, família, só rapidamente, claro. antes da sua fala, o Celestino, só não é uma correção, só uma indicação. São perto de 350 mil Vitória da Conquista. Eu, por acaso, conheço o local. Mas na cidade que ele foi na baiano, região né? metropolitana. Assim, então tá, mas a cidade de Vitória da Conquista é um belíssimo Isso. município baiano que eu tive o prazer de É a conhecer. segunda maior Desculpa a cidade interrupção, da Bahia. Fique à viu, seu vontade, Lázaro? Edivaldo. Não, ao meu ver é uma coisa muito simples, principalmente porque agora a tendência é o Lula, ao meu ver, é o Lula diminuir a votação e o Bolsonaro crescer, porque primeiro ele tá com a máquina na mão, e segundo, agora começaram os debates, propaganda na TV também. Agora a tendência é eles se afunilarem e chegarem próximos para um segundo turno. Aí no segundo turno, quem conseguir cooptar melhor os apoiadores dos outros candidatos, por exemplo, quem vota na Soraya tem a tendência no segundo turno votar no Bolsonaro, por exemplo. Quem vota na Simone também tem a tendência a votar no Bolsonaro. Quem vota no Ciro tem a tendência maior a votar no Lula, apesar que o eleitor do Ciro é até dividido no segundo turno, se for Lula e Bolsonaro, inclusive. Mas eu vejo que aí a tendência é até o Bolsonaro levar essa eleição e acabar liderando a pesquisa no segundo turno, fazendo a famosa virada de turno. E na virada de turno ele acabar cooptando melhor os eleitores do que o Lula. Professor Itamar. Olha, eu vou dar um dado do próprio UOL. O UOL, assim que terminou o debate, fez uma pesquisa e que deu elegeu o melhor e o pior. O melhor foi a Tebet e o pior foi o Bolsonaro. Isso ouviu 60 pessoas. Depois resolveu fazer uma enquete. 103 mil pessoas participaram da enquete. Pode ficar tranquilo, Vitor. Está no portal da UOL, está lá. E nessa enquete, 78% que destacaram que o Bolsonaro foi melhor, 8 Tebet, 6 Ciro e 8 o Lula. Então, assim, por isso que eu também não confio nessas pesquisas, porque as enquetes que eles fazem, mesmo entre as pesquisas. Então, fica bastante curioso isso. Então, eu prefiro aguardar, digamos assim, o desfecho do que ficar contabilizando essa pesquisa que é bastante complicada, né?